Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia Litoral, bom dia Campos Gerais, bom dia região metropolitana, bom dia muitas outras cidades. Eu nem sei até onde nós chegamos, tanto através da Band, Paraná, todo sábado às 8 da manhã, não é? Quanto na Central TV, na Claro Net, canal 525. O importante é que estamos chegando aí. E eu me sinto, como sempre digo, que isso é verdade, sei da responsabilidade, me sinto muito honrado, muito privilegiado e muito agradecido pela sua confiança, porque você está me permitindo chegar, entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, para nós termos aqui 30 minutos de meditação no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agradecido por tudo quanto vocês têm feito por nós também, a audiência, a nossa membresia, né? Nesses tempos bicudos, já se vão 100 dias de essa maldição desse Covid, não é isso? E agora nós, aqui em Curitiba, mais um lockdown, né? Tá todo mundo louco mesmo. Mais 20 dias, provavelmente, com tudo fechado, já estamos há 16, 17 dias e mais agora uns 20 dias pela frente, mas a gente não para. Agora mesmo estamos gravando essa abertura aqui nas condições mais precárias que você possa imaginar, né? Porque nesse momento que estamos gravando isso, caiu um temporal violento aqui em Curitiba, né? Muito vento, muito pinheiro caindo, muita árvore, casas destelhadas, apartamentos destelhados, foi tremendo, né? Então estamos trabalhando com as luzes de emergência aqui da Catedral Quadrangular Ecoville, né? E o pessoal aí, graças a Deus, as câmeras com suas baterias e essa coisa toda, né? Então a gente pode estar com vocês aqui para agradecer por tanto apoio, muitos de vocês desconhecidos que têm, e vocês sabem, a gente 15 anos aqui, nunca pedimos um centavo, né? Mas muitos têm entendido a necessidade de se manter no ar o programa e têm entendido também que as igrejas, como o comércio, como a indústria, como os funcionários, enfim, né? Estamos todos sofrendo problemas econômicos, evidentemente. Mas o Senhor tem sido suficiente e a mão do Senhor tem sido vocês, membros da nossa igreja, que vão ao banco ou vão ao banco, ninguém mais vai em banco, né? Faz pela internet mesmo, deposita seus dízimos, suas ofertas, suas ajudas que Deus coloca no seu coração, não é isso? Outros, a igreja está aberta o dia inteiro para um atendimento, para administração, para conservação, não é? Graças a Deus por isso, esse entendimento também do nosso governador, não é? E então a gente está aqui todos os dias fazendo os cultos online, né? No sábado são 3, porque tem de adolescente, tem mocidade também, no domingo tem de manhã e de noite, né? Então a vida segue, ainda que eu diria precariamente, mas nesses tempos modernos, dando graças a Deus pelas redes sociais, porque eu posso chegar não apenas a vocês na Grande Curitiba, ou em parte do Paraná, de Santa Catarina, mas eu posso chegar ao mundo, como estou chegando através do YouTube. Estou conversando com membros da nossa igreja, em Portugal, no Japão, na Irlanda, na Espanha, eu já nem sei mais, na França, né? Toninho, Andréia, Deus abençoe vocês, né? Então, se por um lado tolhe os nossos movimentos, nos engessa, por outro lado nos dão oportunidade de ir para o mundo, passando a você os cultos que nós ministramos aqui, não é isso? E eu quero convidar você a participar desses cultos todos os dias, né? Em todos os horários que vocês veem aí no rodapé. Nós temos nossos cultos, nós temos nossos pastores, eu mesmo faço 2, 3 toda semana, pastor Rodrigo, o Pedrinho, o Neno, o Alcione, o Áureo, todo mundo faz seus cultos, né? Então nós estamos com vocês, vocês estão conosco, mas para deixar a coisa mais íntima ainda, se bem que ultimamente o nosso amor anda meio platônico, né? De longe, não é isso? Mas mesmo assim, graças a Deus por esse privilégio, e eu quero
chegar até você agora através de um culto editado, uma mensagem que eu quero acreditar vai tocar realmente ao seu coração e falar com você nesse momento que eu peço. Mantenha a tranquilidade, siga os protocolos, não corra risco à toa e aproveite esse tempo, principalmente brasileiros e brasileiras, para ler. Leiam bastante, me meditem bastante na palavra de Deus e vamos fazer juntos desse limão uma limonada. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Então eu quero ler com vocês o Salmo 126, onde o salmista louva a Deus porque retirou do cativeiro o seu povo. E é um salmo pós-exílico, e ele está cantado assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Né? Na verdade, numa tradução melhor, seria: restaura a nossa sorte, faz com que prosperemos como as torrentes do Neguebe. Né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, como está escrito na minha Bíblia. Nós lemos um texto que é um texto muito rico, é um salmo extremamente conhecido, que nos anos 70, inclusive, um grupo gravou uma música dançante, vamos assim dizer. Dançaram o Salmo 26, tudo quanto foi boate do mundo e balada do mundo, sem saber que era. E na época mesmo nós, os crentes em Cristo, poucos sabíamos nós, porque a letra em inglês, né? Poucos de nós sabíamos que era o Salmo 126 cantado de uma forma realmente gloriosa. Muito bonito, realmente, não é isso? Mas mais glorioso é o conteúdo do Salmo, é o conteúdo da palavra. Quando o salmista pede algo que é bem pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Hoje mesmo, no dia de hoje, aqui em Curitiba, o governador prudentemente decretou o tal do lockdown. Para nós, igreja, nós já estamos no tal do lockdown há 16 dias, agora vamos ter que encarar mais 20 pela frente. Mas Deus seja louvado, porque nós temos um povo que realmente não abandona, né? Que conhece o seu Deus e ama a sua igreja e a vida segue. Mas a mensagem de hoje, a palavra do Salmo 126, se encaixa realmente nos tempos que nós estamos vivendo, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ou numa outra versão ainda mais, que a gente pode entender melhor no nosso português de hoje, que diz: ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebe. E o que são as torrentes no Neguebe? É uma coisa assim que ano após ano acontece em Israel, e que é assombroso, porque você está num deserto causticante, e num tempo do ano, de repente, como surgindo do nada, começa a vir um filete de água que vai engrossando e vira um mar no deserto que rejuvenesce, que restaura, né, toda a sorte daqueles lugares. E então o salmista pede exatamente isso, porque é uma coisa já milenar, né, o que acontece. Chove lá nas cabeceiras, vai atravessando o deserto até chegar em cidades e tudo mais, né? Mas o Salmo 126 descreve, vamos assim dizer, a vida do povo de Deus de três formas diferentes, de três
em 3 tempos diferentes, em 3 perspectivas, essa é a melhor palavra, diferentes. No caso, passado, presente e futuro, evidentemente, né? Ao olhar para o passado, o povo se alegrava pelo livramento do exílio, quando foram tirados da escravidão. Ao olhar para o presente, via-se o deserto na sua sequidão de estio, como se diz no nordeste do Brasil, né? Como via-se tudo isso como esse deserto famosíssimo do Negueb, né? E ao olhar para o futuro, ele se sentia desafiado, o salmista, o povo de Deus, nós hoje, a sair e a semear então, né? Ainda que precisasse, como eu acredito aconteceu com Isaac, regar o solo duro, como diz o texto aqui, com suas lágrimas. Os que semeiam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria, não é? Então, ainda que precisasse regar, vamos assim dizer, numa expressão mais poética e mais profunda, regar o solo duro com suas lágrimas, não é? Na certeza que voltaria com júbilo trazendo seus feixes, seus molhos, eles realmente o fariam. Mas nos concentrando no versículo 4, onde ele diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. A gente pode, principalmente nesses tempos estranhos que o mundo está vivendo, quando o mundo mais deveria se aproximar de Deus, se agarrar com Deus, tendo em vista a fragilidade do ser humano exposta por essa pandemia, o que dá para entender, vendo os jornais, lendo as revistas, vendo a televisão com os seus jornais informativos e tudo mais, o que dá para entender é que parece que o povo se afastou mais ainda de Deus. Eu até tenho um ponto de vista, muitos, como hoje mesmo conversei com um pastor amigo que eu respeito muito, Rogério, quando isso tudo terminar, o povo vai vir para a igreja. Eu acho que muita gente não vai mais voltar para a igreja depois que tudo isso terminar, infelizmente. Mas o que, nos concentrando nesse versículo, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb, as correntes do sul, não é? Nós podemos discutir sobre a necessidade da renovação, da restauração da igreja. E quem é a igreja? É você, sou eu, somos nós, não é o templo. O templo é só o templo, que abriga a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? É o corpo dele aqui na terra. E quem é o corpo dele aqui na terra? Somos nós. Não é isso? Isso seja em termos individuais ou coletivos. Então os tempos passaram, as necessidades da igreja moderna são as mesmas do povo de Deus desse tempo aqui. Um passado bastante longínquo, mas nesse salmo nós podemos ver as nossas próprias necessidades físicas, mentais, emocionais, financeiras, tudo expostas claramente aqui. Então vamos tentar aqui nessa noite, aproveitando que está todo mundo em casa agora, né, na Marra, inclusive vai ter das 10 da noite às 5 da manhã, quem andar pela rua, não sei se vão prender ou não vão, né, mas é proibido, né? Vamos tentar destacar pelo menos 5 verdades aqui. Vamos, em primeiro lugar, um passado de glória, um passado glorioso, não é garantia de um presente glorioso. Não é. Eu que gosto muito de história, né? Tenho seguido muito imperadores, tiranos, conquistadores e tudo mais, que viveram, sejam desde os vikings, ou vamos antes dos vikings, 1000 anos antes dos vikings, o Império Romano, por exemplo, né? Ou muito antes disso, a Babilônia de Nabucodonosor. Todos esses grandes tiveram um passado espetacular, mas o presente deles, quando nós lemos, foi trágico,
foi trágico, foi de derrota, não é? Então a gente vê, no nosso caso aqui, que o povo saiu do cativeiro, rompeu com as correntes do exílio e voltou para a sua terra, depois de 70 anos presos na Babilônia, como escravos. Deus fez coisas portentosas os tirando de lá. E por isso, conforme lemos no texto, o povo estava alegre. As nações do mundo de então testemunharam os grandes feitos de Deus na vida do povo de Israel. Mas as vitórias do passado não serviam mais para viver vitoriosamente naquele presente. Israel, segundo o texto, precisava de renovação, precisava de restauração. Israel, enquanto nação, o povo israelita, enquanto povo de Deus, estava seco, árido, como as areias do deserto. E quanto a nós não moramos no passado, evidentemente, nós estamos no século 21 já, vejam vocês, né? Somos uma igreja histórica, nós temos 2000 anos de história já, mas não vivemos apenas da história, não vivemos apenas deste passado, para alguns glorioso, para outros sofrido. Precisamos andar com Deus hoje, não é ontem nem amanhã. Eu estou vivo agora, hoje, e Jesus Cristo é o mesmo hoje, e eu preciso ter vida com Ele hoje, eu preciso andar com Jesus hoje. Em terceiro lugar, essa restauração que eu estou falando é uma obra soberana de Deus. Só quem pode fazer é Ele, à medida que nós tivermos interesse nisso, orando, pedindo, buscando. O salmista clamou aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Não é pouca coisa. Se você lembrar, se você esteve no culto da virada de ano, eu mostrei um filme aqui no telão, do que são essas torrentes do Neguebe. Isso tudo que eu já expliquei para vocês. Do nada, no meio do deserto, o povo tem que sair correndo, porque são avalanches de águas que vêm inundando o deserto. É água abundante, e a bênção de Deus sempre é abundante para aqueles que nele acreditam. Não somos nós, no nosso esforço próprio, maldito o homem que confia no homem e faz a carne do seu braço, né? Ou seja, maldito o homem que confia nele mesmo e se estriba no seu entendimento, na sua inteligência, na sua força, na sua musculatura, não é? Maldito é esse homem. Nós temos que confiar no Senhor, não é isso? Mas vamos nos lembrar sempre, Deus e somente Deus é a fonte da nossa restauração. Amém, gente? Em quarto lugar, e não tem outro jeito, a restauração, a renovação, o levantamento de uma nação, de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, sempre foi, sempre será, e não tem dois jeitos. O resultado é a oração, ou é resultado da oração. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. O chamado fervor espiritual da igreja vem de Deus e vem por meio da oração. Por isso eu costumo dizer para vocês, eu só procuro ser prático. Se você não pode orar muito tempo, ore. Quer emagrecer? Coma. Quantas vezes você come por dia? Ah, pastor, eu almoço e janto. Está errado. É por isso que você engorda, é por isso que você fica barrigudo. Porque você come tudo ao mesmo tempo. Você não se nutre. Você se empanzina. Mas se você comer meia dúzia de vezes por dia, ou 5 pelo menos, como a medicina ensina, você não vai ter estresse. Porque estômago vazio estressa qualquer pessoa, não é isso? Você não vai engordar, porque isso vai ser... me faltou o termo agora aqui, como é que é, quando a gente come o alimento
Esse é o negócio que vocês estão falando aí. Né? A verdade é que você come pouco, e você está trabalhando, você está andando, você está queimando essas calorias. Não dá tempo para elas se alojarem na tua barriga, por exemplo. Não é isso? Então, a oração também, por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Será que o Paulo era maluco? Não tinha mais nada para fazer na vida que não fosse orar o dia inteiro? Como uns falsos santos que tem por aí? Que se dizem com o joelho de camelo? O que adianta ter joelho de camelo? O coração é mais duro que o joelho do camelo? Se tornam legalistas. Orar sem cessar é passar o dia inteiro orando. É lembrar de Deus quando você vê um passarinho, quando você embarca aqui e desce ali. É quando você levanta e quando você deita. É quando você senta para se alimentar. É quando você vê uma pessoa passando e você vê, como hoje aconteceu comigo já umas 2 vezes, né? E diz, oh meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Abençoa este homem, olha a situação que ele está. Pode muito a oração em seus efeitos. Elias, sendo um homem igual a mim e eu igual a ele, orando, fez com que 3 anos e meio não chovesse, e orando voltou a chover. Por que eu não posso? Por que você não pode? Não pode? Nós somos a igreja de Cristo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, viver em oração é isso. Orações curtas, objetivas, de coração, sinceras, né? Ao invés de ficarmos lamentando nossa condição, vamos, vez por outra, quer ver uma oração que funciona de uma forma espetacular? É a oração da madrugada. Os que de madrugada me buscam, me encontram, diz o Senhor. A oração da madrugada, no silêncio da madrugada, é duro levantar 4 horas da manhã ou 3 horas, mas é um momento que Deus fala de uma forma impressionante com um homem ou com uma mulher. É nessa hora, só que você também não pode levantar toda a madrugada, 3 horas da manhã, porque você tem que levantar às 7 para trabalhar às 8. Vai estar quebrado, depois vai custar, devido à tremenda emoção, vai custar depois a conciliar o sono de novo, né? Isso são orações esporádicas, vamos assim dizer, não é? Mas a verdade é que devemos dobrar nossos joelhos, levantar nossas mãos ao Senhor e fazer como o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Abençoa esse mundo que está perdido, abençoa esse Brasil que sofre, o problema do Brasil, gente, não é pandemia. O problema do Brasil é pandemônio, é diferente, e é pandemônio político, políticos irresponsáveis, insensatos, que estão roubando dinheiro do povo, matando-os, e que querem derrubar um presidente, ao custo de afundar o Brasil até onde não der mais. O reavivamento espiritual, gente, a motivação, a alegria, a felicidade, a segurança, tudo isso vem como resposta da oração. O sustento vem como resposta da oração. O livramento vem como resposta da oração. A alegria, o conforto, o consolo, a renovação, a restauração, tudo é resposta da oração. Porque é como um incenso, né? Pauzinho que se toca fogo ali, aquilo vai subindo, aquela fumacinha, né? A oração é isso, quando o incenso da oração sobe, a restauração, a cura, a libertação desce. Porque quando oramos, nós conectamos o altar com o trono. É isso que nós temos que ter consciência. E esse altar não quer dizer o altar aqui da nossa igreja, o altar que está na sua casa, o seu cantinho de oração. Por isso eu ensino a vocês, tenham um lugar fixo de oração na sua casa. E usem esse lugar. É a sua torre de refúgio. É o seu refúgio secreto. É onde Deus está lá esperando o seu filho chegar para sentarem e conversarem, não é? Porque quando nós nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens. Quando a igreja ora, o braço de Deus age em seu favor. Por isso nós temos um culto como o de terça-feira, que nós gastamos alguns minutos juntos em oração, que é justamente uma forma de motivar você.
Me lembrei daqueles Ford 14, né? Ford 14, 24, sei lá. Aqueles pretinhos, pequenininhos. Lembra como é que funcionava para pegar o motor? Alguém ia lá na frente, enfiava uma manivela. Isto aqui é a manivela para fazer você ligar e continuar ligado em casa, em todos os momentos da sua vida. E para encerrar, gente, em quinto lugar, a restauração é um milagre de Deus. Em todos os sentidos. É produzido pela oração. Então é um milagre de Deus. Um homem pecador como esse que vocês estão vendo, se liga ao trono da glória através da oração e o milagre vem ao meu encontro. Isso é maravilhoso. O salmista roga que Deus faça na vida do povo o mesmo que fez na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ou seja, a vida está seca, a situação está seca, o casamento está seco, a saúde está seca, os sentimentos estão secos, o ânimo está seco. Restaura, renova, faz com que prosperemos como as torrentes do Neguebe. Ou seja, inunda o deserto da minha vida, ou seja lá qual for o deserto, com as águas do teu espírito, né? O deserto do Neguebe, gente, é o maior deserto da Judéia, com montes e vales verdadeiramente escaldantes. E naquela sequidão estéril, um fenômeno acontece, e é de vez em quando, as chamadas chuvas invernais em outros lugares bastante distantes, despencam com uma força muito grande, e elas vêm fazendo sulcos na areia, onde está tudo seco, ela vem formando rios, e as torrentes correm dos montes para os vales, né? Por onde essas torrentes passam, então tudo é restaurado. O que está seco, logo em seguida, do nada, brotam. Tem umas coisas que só Deus pode explicar, né? Lugares totalmente secos, de repente são inundados por água, um mês depois você está pescando. Explica isso para mim. Será que o peixe fica debaixo da terra, fica debaixo da areia como a semente? Eu não sei explicar esse negócio, eu só sei que é verdadeiro, né? Então o salmista pede que Deus faça o mesmo milagre na vida do seu povo, na vida dele. Pois se o Senhor quiser, e o Senhor quer, o deserto pode florescer. Os vales, os montes áridos, secos, podem se tornar fontes de vida, gente. E do mesmo modo, a igreja pode ser restaurada. Do mesmo modo, você em particular pode ser restaurado. Do mesmo modo, seu casamento, seus relacionamentos, sua vida, seja física, seja emocional, seja espiritual, pode ser restaurada. Você só precisa querer e recorrer a Deus, como o salmista faz no Salmo 126, que eu convido você, antes de dormir hoje, a ler esse salmo. São só 6 versículos. Leia e releia. Medite e não esqueça da figura que eu usei para vocês, das torrentes do Neguebe, para você entender melhor.